Tudo bom, meus queridos? Então, ainda sobre a parte de gerenciamento dos projetos, sobre a parte planejando o projeto, vamos falar sobre o nosso último ponto. Na verdade, esse material está dividido em 4 partes, mas nessa playlist que vocês têm aí sobre gerência de projetos, eu vou abordar todos os pontos do gerenciamento de um projeto, é claro, utilizando o Scrum e o PMBOK. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o nosso último ponto da primeira parte de 4, que é criar a estrutura analítica do projeto, ou seja, a nossa subdivisão para as entregas ou subdivisão das partes do nosso sistema que nós vamos ter. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no vídeo. Pessoal, então, batendo nosso papo sobre a criação da estrutura analítica do projeto, se vocês não se deram conta, era o principal objetivo da gestão do escopo, porque o que é o escopo que nós conversamos no vídeo anterior? O escopo nada mais é que o nosso backlog do produto, ou seja, tudo e somente o que deve ser feito para o projeto que vai fazer parte do nosso escopo e também é o que vai fazer parte da nossa estrutura analítica, na qual nós podemos ter um maior detalhamento e um menor detalhamento. Tudo vai partir da perspectiva de vocês, mas a gente não deve fazer um detalhamento exagerado, nem um detalhamento mínimo, né? Então assim, ó, dentro da estrutura analítica do projeto, o gerente ele deve conhecer e considerar sempre o uso dessa estrutura analítica em seus projetos. É uma ferramenta básica para gestão de escopo, para ajudar na definição dele e na declaração do projeto, sendo que ela se torna determinante para o sucesso de um projeto. Porque assim, ó, se vocês pararem e pensarem, o que é a EAP? Ela não é nada mais do que uma hierarquização ou uma subdivisão do projeto de vocês. Isso é EAP. Então assim, ó, a estrutura analítica do projeto, também conhecida como Work Breakdown Structure, né? Como eu disse, é a decomposição hierárquica do trabalho, que deve ser executado durante durante toda a gestão do nosso projeto, né? Então são as suas subdivisões de entregas, de trabalhos, de componentes, sempre tentando deixar os componentes nem grandes demais, nem pequenos demais. Adiante a gente vai falar sobre uma questão de uma regra, essa dos 440, ok? Só que essa regra, ela é proposta pelo PMBOK. Já o Scrum propõe outra regra. Então assim, ó, a gente bate um papo um pouquinho mais sobre ela. E também a estrutura analítica do projeto serve como uma verificação gráfica do que está sendo realizado. Mas aí parem e pensem. Bom, se eu estou utilizando o Scrum, eu vou criar a estrutura analítica no projeto? Sim, eu vou criar, para eu ter uma ideia das minhas entregas. Mas aonde que eu posso, aonde que o meu gerente pode efetuar análise de como está o projeto? Do nosso burn down chart, né? Porque no nosso burn down chart, nós temos o burn down chart do produto e nós temos o burn down chart da sprint. Então, tudo que foi realizado naquela sprint esteve dentro do nosso planejado e do produto também. Então, são 2 documentos que vocês podem utilizar, não precisam sempre ficar correndo para a EAP, mas a EAP ela é muito útil para essas definições e para esses marcos, ok? E assim, ó, se vocês quiserem saber sobre burn down, tem um link, tem na verdade na playlist aí, tem eu explicando, inclusive o link para um modelo do burn down chart. Só que assim, quando abrirem lá o modelo, façam uma cópia para vocês, não peçam permissão para alterar, ok? Então, continuando aqui, ó. Então, uma boa EAP, ela consegue determinar todos os pacotes de trabalho de um projeto e somente os trabalhos necessários para a conclusão desse projeto. É o mesmo ponto que nós conversamos lá na definição do escopo. E cuidar para não gerar o nosso gold plating, né? Que é criar coisas desnecessárias dentro do nosso projeto. E como sempre, o nosso material está dividido em entradas, ferramentas e saídas. Dentro das entradas, nós temos um mínimo de entradas que devem ser consideradas, que é o plano de gerenciamento do escopo, a declaração de escopo, o documento de requisitos, que é muito importante. Lembrem, no vídeo anterior, sobre definição de escopo, eu já falei dos requisitos. Pessoal, os requisitos são
essenciais para um projeto. Eles ajudam na parte de definição do escopo, da IAP, na definição do nosso backlog do produto, né? Então, assim, ó, são inúmeros os pontos os quais nossos requisitos são necessários e ter esse conhecimento geral dos nossos requisitos e uma boa elicitação deles, ok? Outro ponto que entra também, fatores ambientais, padrões específicos para a criação da IAP, como o padrão ISO IEC 15228, que é para projetos de engenharia. Aí dentro do nosso, aí também entra outros pontos como ativos e processos organizacionais, que são questões políticas, na verdade, regras políticas, né, que entram dentro, regras de processo, modelos para criação, documentos e projetos anteriores, que é muito importante, quase em todo o vídeo eu digo que vocês devem ter toda essa documentação para no próximo projeto vocês terem esse conhecimento, buscarem lições aprendidas de projetos anteriores e auxiliar em toda essa parte, ok? Depois nós temos sempre as nossas ferramentas e técnicas. Então aqui, ó, como entradas em mãos, o gerente do projeto ele poderá criar EAP através da técnica de composição, que não é nada mais que uma subdivisão do que será realizado para entregar o produto final. E a técnica de decomposição ela diz o seguinte, que a decomposição é a subdivisão das entregas, né, não entradas, entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. E este processo de decompor deve ser realizado até que se tenha todas as entregas do trabalho bem definidas no nível do pacote do trabalho. E daí assim, ó, essa questão do pacote de trabalho, ele é considerado em AP, então a gente não deve criar nem pacotes muito pequenos, nem pacotes muito grandes. E assim, ó, esse detalhamento também é importante, porque pensem só, se vocês detalharem no mínimo do mínimo a atividade que tem para ser realizada, vocês estão, na verdade, copiando tudo que está no backlog do produto e colocando aqui. Então, assim, vocês não precisam ter todo aquele detalhamento que nós criamos lá no backlog do produto, que eu falei no vídeo anterior sobre a questão do escopo, né? Que são todos os pontos que nós devemos ter para a realização e entrega do nosso projeto, que pode ser um produto, um serviço, e assim vai. E também esses pacotes não devem ser muito grandes, para que a gente não possa ter esse gerenciamento. E disso, existe uma regra, a do 440 ou 880. A do 440, essa regra é ditada pelo PMBOK. Ela determina que um pacote de trabalho, ou seja, uma atividade que tu realizar, uma tarefa, ela não deve ter a duração menor de 4 horas para ser concluída e nem maior de 40 horas. Só que pensem só. Ele diz 40 horas, só que se nós utilizamos o PMBOK dentro do Scrum, você tem que parar e pensar, ok? Aqui, ó, na IAP, eu vou ter esse detalhamento do pacote como 4 horas e 40 horas. Mas lá no backlog do produto, que nós estamos utilizando o Scrum e montando todos os pontos que nós necessitamos para a realização do projeto, lá o Scrum, ele diz que o dia de trabalho deve ter 6 horas, né? Então a gente leva em conta um dia como 6 horas de trabalho e que as atividades realizadas, elas não devem extrapolar 24 horas, mas são todos conselhos. 24 horas, ou seja, tu pega 6 por 24, vai ficar 4 dias trabalhando na mesma atividade. Não é aconselhado, por quê? Se tu sprint é de uma semana, então são 7 dias, né? Tu tira sábado e domingo, tu fica com 5 dias. Então tu vai ficar 4 dias trabalhando. Se tu não conseguiu concluir ela, ou tu teve dificuldades, o que tu vai fazer? Nada, né? Tu vai acabar atrasando o cronograma do projeto, essa atividade vai passar para a próxima sprint. E é o mesmo caso quando é de 2 semanas. Então você tem que cuidar nisso. O sempre aconselhado dentro do Scrum, no backlog, é não ter atividades maior de 24 horas, lá no backlog do produto, deixando bem claro. Aqui na IAP, a gente não pode estourar as 40 horas. Então, na IAP, a gente não vai ter todo o detalhamento do backlog do produto. O detalhamento é um pouco menor, mas as atividades devem ser de 4 e 40 horas. E esse tamanho ele é controlado junto com esse sentimento do conforto do gerente em determinar o tamanho do pacote, é óbvio, junto com todo o conhecimento que ele tem da equipe e de como pode ser realizado essas entregas e essa decomposição. E aqui nós temos um exemplo. Lá em cima a gente vai ter o nome do nosso projeto e aí nós podemos criar as nossas fases do projeto. E aí tem 2 pontos que eu aconselho os meus alunos, que eu já falei em sala de aula. Aqui nós temos separados por fases. E daí um aluno aquele dia me perguntou, tá, Wagner, mas a fase é a meu sprint? E eu respondi assim, ó,
Olha, tudo vai depender de como que vocês vão criar. A fase 1 pode ser teu sprint? Pode, sem problema nenhum, porque é aquele pacote de trabalho que tu vai entregar naquele sprint. Como o sprint ele deve ser sempre incremental, então cada sprint pode ser uma fase. Mas vocês podem também ter 2 sprints em uma fase, mas o importante é sempre ter essa divisão em todo a EAP da mesma forma. E aqui, ó, nós temos a criação da fase 1, fase 2, podemos ter fase 3, 4 e 5, e dentro de cada uma delas nós temos entregas. Olhem só, entrega 1, pacote de trabalho 1, entrega 2, fase 2, desculpa, entrega 2.1, pacote de trabalho 1, e assim vai indo, pessoal. Isso vai da determinação de vocês. Então ela pode ser decomposta dessa forma, sempre tentando, até pode criar até subdivisões maiores ali. Aqui, ó, aqui só teve uma subdivisão, mas aqui, ó, da fase 2, teve já a entrega 2.1, 2.2, pacote de trabalho 1, 2 e pacote 2. Isso vai do conforto que o gerente de vocês vai ter nessas subdivisões e também do conhecimento dele do projeto, se já teve um projeto parecido ou não, e também do conhecimento da equipe, né? Porque o know-how da equipe é levado em consideração também. Eu digo que é levado em consideração porque quem desenvolve o projeto é a equipe, é o time, entendeu? É o time de desenvolvimento. O gerente, ele não põe a mão na massa. Ele faz os gerenciamentos, ele faz aquela questão da comunicação, resolve conflitos, e tudo mais, ok? Outro ponto também, que falava ali, ó, que a gente tem, tipo, essas contas de controle, são os pontos de controle do gerenciamento de escopo, que podem levar em conta o escopo, o custo, o cronograma, são integrados e medidos, mas como eu disse, vocês podem ter EAP e não ficar medindo pela EAP. Vocês podem ir lá e olhar o burn down da sprint ou o burn down do produto para saber quanto por cento do produto já foi feito. Mas é óbvio que o custo vocês não têm como fazer essa mensuração. Deixa eu ver mais outro ponto importante aqui, ó. A regra importante é que uma conta de controle pode conter vários pacotes de trabalho, como a gente tinha ali, e porém um pacote de trabalho só pode estar contido em uma conta de controle. Então é essa questão aqui, ó. A gente tem aquela entrega 1 ali, e a gente tem a questão dos pacotes, dos controles de cada pacote que nós podemos ter. E esses pontos, eles sempre são sumarizados hierarquicamente, né? De acordo com custos, cronograma e recursos do projeto. E outro ponto importante nas nossas ferramentas sempre é a opinião especializada. Isso assim, pessoal, é de extrema importância para um trabalho. Para um trabalho não, perdão. É de extrema importância para um projeto. Se vocês mantêm um histórico de projetos anteriores, vocês conseguem ter esse conhecimento, essa opinião especializada, e ela vai ajudar em toda essa criação. E como saídas, nós vamos ter alguns pontos aqui, ó, que diz assim, ó, como saídas, com o processo de composição dos trabalhos do projeto, se obtém um dos principais componentes do gerenciamento, que é a nossa estrutura analítica do projeto, que ela deve ser representada graficamente e a estrutura analítica do projeto deverá ser a representação gráfica e hierárquica dos trabalhos do projeto, representando todo o produto e o trabalho do projeto, inclusive o trabalho do gerenciamento do mesmo. E nenhum trabalho que precisa ser executado deve ser omitido, então ela deve ser 100%. Então sempre tem que cuidar com isso. E também aí a gente tem a etapa de planejamento, que nós temos que podem ser criadas junto, na verdade, que é o dicionário de EAP, o qual vai conter alguns pontos como código de identificação da conta, descrição do trabalho, organização dos responsáveis pela execução, lista dos marcos do cronograma, atividades do cronograma associadas, recursos necessários, estimativas, requisitos de qualidade, critérios de aceitação, referências e informações do contrato. E também nós temos a linha de base do escopo, que é um componente do plano de gerenciamento do projeto, que ela deve conter a declaração do escopo do projeto, que inclui a descrição do escopo do produto, bem como suas entregas, a nossa EAP e o seu dicionário. E outros documentos que podem ser criados também é a questão dos documentos e requisitos e a modificação do nosso plano de gerenciamento do projeto, que ele vai ser modificado no decorrer de todo o projeto. E só para fechar, ali, ó, que com os trabalhos do processo de criar EAP concluídos, o gerente pode considerar que a primeira etapa do planejamento foi realizada. Mas,
Pessoal, agora a gente vai passar, os próximos vídeos serão do planejamento do projeto, parte 2 para 4, 3 para 4 e 4 para 4. Depois a gente vai dando continuidade. São vários e vários pontos. Mas com essa primeira parte criada, como já conversei no vídeo sobre definição do escopo, com essa primeira parte criada, vocês já podem rodar a primeira sprint de vocês. Vocês já podem começar a rodar a primeira sprint e pensar em como que vocês vão realizar ela, ok? Então aqui a gente fecha a parte 1 de 4 de planejando o projeto, né? E assim, ó, só recapitulando, o que é EAP? É a estrutura analítica do projeto. Não é nada mais que a subdivisão do trabalho que será realizado para entregar o projeto, junto com a parte de gerenciamento. Então, olhem só, ali ele fala, ou na verdade o PMBOK diz que existe uma regra 440, que nenhum pacote de trabalho que aparece na EAP deve ser menor que 4 horas e nem maior que 40 horas. Mas lá no nosso backlog do produto, onde a gente tem todo o detalhamento, lá pro Scrum, as nossas atividades que serão realizadas, ou tarefas como vocês queiram, lá a regra é o seguinte, lá diz que deve ser, na verdade, deve ser não, lá a regra diz que nós temos 6 horas de trabalho diária, e nenhuma atividade deve ser maior que 24 horas, ou seja, 4 dias, né? Então são todos esses pontos que vocês têm que levarem em consideração. E ainda para quem não se inscreveu no canal, aproveita, aí se inscreve no canal, ativa as notificações, se quiser receber as notificações desses novos vídeos sobre gerenciamento de projetos. Como eu disse, vão ter vários e vários outros vídeos. Aproveite e dê um curtir, deixe um comentário se tem alguma dúvida. E, se tu quer saber mais, até o próximo vídeo e continue ligado no canal. Abraços!